para prevenir tanto a ancilostomose como toxocariose. Bom, uma situação que nós temos aí, que aí começamos a entrar no ser humano enquanto um hospedeiro acidental na transmissão dessas enfermidades, vem a ser a larva migrans cutânea. Bom, larva migrans cutânea ou bicho geográfico ou dermatite serpiginosa linear são os nomes que se dá para essa situação. A larva migrans cutânea nada mais é do que o resultado de uma larva de terceiro estágio, então, de parasitos, né, dos ancilóstomos, né, Ancilostomum brasiliensis, Ancilostomum canino, perfurando o extrato epitelial da pele humana. Então ele perfura como se fosse uma via ativa que ele está procurando no seu hospedeiro verdadeiro, então em cães e gatos. O problema é que falta estímulos específicos para que ele se propague, para que ele continue a sua penetração. E ele não consegue atravessar as camadas subjacentes, né, para ter êxito no seu processo de parasitismo. Então, o que vai acontecer? Normalmente, passa despercebido a etapa inicial do processo, porém, pessoas sensibilizadas, já tiveram contato com o parasita anteriormente, podem desenvolver uma manifestação que seriam pontos eritematosos, né, ou pápulas, e acompanhadas de prurido. Prurido é bastante característico, né, no desenvolvimento desse processo. Então, como o parasita não consegue atravessar as camadas subjacentes e continuar, ele acaba abrindo túneis microscópicos. Esses túneis microscópicos abertos correspondem à destruição do que a gente chama, né, da camada germinativa de Malpighi. Então, abrem túneis. Esses túneis, algumas vezes, essa linha serpenteante é restrita a pequenas áreas. Noutras vezes, ela se alonga, atingindo ou marcando como se fosse o traçado de um mapa. Então, por isso o nome, né, bicho geográfico. Essa movimentação da larva, ela pode te dar de 2 a 5 centímetros por dia. E, além do prurido, no trajeto, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação inflamatória, onde vai se observar um infiltrado de eosinófilos e células mononucleares. Com o deslocamento da larva, a lesão vai ficando como se fosse vai ficando com um aspecto de um cordão eritematoso que pode estar recoberto de vesícula. E relembrando, né, a questão é sempre nós temos um prurido bastante intenso acompanhando essa situação. Ainda, né, com o passar do dia, vai passando o tempo, e a parte antiga do trajeto ela vai tendendo a sofrer um processo, vai desinflamando e vai deixando no seu lugar uma área hipersegmentada, que à medida que passa o tempo ela acaba desaparecendo. O prurido ele é uma presença constante, e esse prurido ele pode, né, também levar a infecções bacterianas secundárias. Essa lesão, né, que vai desaparecendo, processo inflamatório que vai desaparecendo em função do prurido, em função de contaminação de bactérias de uma forma secundária, leva a uma piodermite. E, né, essa piodermite ela muitas vezes é ocasionada pelo próprio hábito que a pessoa tem de ficar coçando, né, da coceira que dá. Então esse hábito faz com que nós tenhamos, né, um favorecimento de uma infecção bacteriana secundária. Com relação à larva migrans visceral, também chamada de granulomatose larval, ou larvar, acontece, né, com o ser humano a ingestão do ovo com a larva de terceiro estágio. Então, hábitos, né, de colocar a mão no solo, colocar a mão na boca, algumas questões de contaminação de verduras, legumes, a água que não recebeu um tratamento adequado e teve contato com fezes de cães e gatos, são fatores que podem levar a pessoa a ingerir o ovo, né, junto com esses alimentos, com essas substâncias, junto com o L3. No intestino delgado ocorre a liberação da larva de terceiro estágio, né, do ovo. Então deixa o ovo, atinge o intestino delgado, invade, né, penetra na mucosa, e aí nós temos, né, alguns caminhos. Um deles é atingir a circulação venosa, são levados ao fígado e ficam nos capilares do fígado retidos, que é a questão mais comum. Então o principal órgão afetado é o fígado. Mas algumas vezes também elas atingem os vasos linfáticos, são transportadas, né, ao coração, do coração vai aos pulmões também ficando retido. Então o fígado seria o órgão principal atingido no ser humano, seguido por pulmões. Outras situações, né, sistema nervoso, particularmente o cérebro,
olhos e também nos gânglios pode ser encontrado, então, as larvas podem ser retidas. E essas larvas levam a uma reação inflamatória do tipo granulomatosa. Então, as larvas são impedidas de seguir o seu processo migratório, estão impedidas, né, de continuar a sua sequência por fatores que não são encontrados nesse hospedeiro acidental, que é o ser humano. Elas não sofrem equidise, elas não crescem, mas permanecem viáveis por semanas ou meses. Até, né, então, que a reação do organismo, essa reação do organismo é uma reação típica, né, formando um granuloma alérgico. Esse granuloma alérgico, ele demonstra no seu interior, então, no centro desse granuloma parasito, circundado de tecido necrótico com degeneração fibrinoide, cercado de eosinófilos e monócitos. Os mononucleares tendem a formar células epitelioides organizadas às vezes em forma de paliçada. Externamente, então, que nós vamos ter um infiltrado leucocitório com muitos eosinófilos e fibroblastos, que evoluem para formar uma camada fibrosa com abundância de colágeno. No centro de muitos granulomas ainda, há gigantócitos empenhados justamente em fazer a destruição do que restou do parasito, né? Então é a resposta imune que nós encontramos no organismo humano. Em função da carga parasitária, o período de incubação no homem ele pode ser de semanas ou de meses. E a duração é autolimitada, então em torno de 6 a 18 semanas o processo vai ser debelado. O que se observa mais frequentemente como quadro clínico é em crianças que apresentam um estado geral ruim, debilitado, dependendo justamente também da intensidade do parasitismo e da localização. Mas o que a gente pode encontrar no ser humano é desde uma simples e persistente eosinofilia, que acontece em parasitismos leves, até quadros bastante graves, com febre e hepatomegalia, e às vezes também esplenomegalia. É acompanhada, né, é descrito tosse, dificuldade respiratória, a infiltração pulmonar, que pode ser confirmada pela radiologia, quadro de asma brônquica, que decorre, né, da presença da larva no pulmão, e também fenômenos de hipersensibilidade. Quando há envolvimento do sistema nervoso ainda, o quadro é bastante variável, né, incluindo quadros desde de grande e pequeno mal epilético, podendo evoluir para meningite e encefalite. E em crianças é ainda, né, é descrito a manifestação de situações em que hábitos de geofagia, o hábito de colocar na boca e tentar comer elementos que não são de fato alimentos, então são também observados quando se trata de larva migrans visceral. A medida preventiva, né, para essas enfermidades é justamente, aí tanto entra a cutânea quanto a visceral, são aquelas situações em que nós temos que ter hábitos de saúde, então educação sanitária, prevendo ou evitando, né, contaminação de parques e praças, através da utilização de antiparasitários em cães, como nós comentamos alguma coisa, uma situação de recolhimento de fezes pelos tutores, recolhimento das fezes, né, dos animais, evitar que essas fezes fiquem no ambiente, e também ter um controle para evitar que animais, né, tenham contato com praças, parques e areia de praias, justamente para prevenir a ocorrência dessa enfermidade. Só a título de curiosidade, o diagnóstico, né, dessas enfermidades ele é feito ou de forma visual ou com a ajuda de outros testes, sorodiagnóstico. Existe também um ELISA utilizado para pesquisar a toxocara, né, ou em quadros de larva migrans suspeita de larva migrans visceral. O ELISA tem 92% de especificidade, mas tem 73% de sensibilidade. Então, como uma típica doença negligenciada, nós ainda temos essas questões que fazem parte, né, dessas enfermidades, dessas parasitoses, né? Então, são situações ainda preocupantes, particularmente em regiões que nós temos menos condições econômicas, né? Países subdesenvolvidos em